Eu danço desde 2018 e eu sou psicodramatista. Se eu pensar, quando eu comecei meu primeiro contato com o psicodrama foi no ano 2000, então 26 anos, né? Agora em 2026 e já 2018 para cá, 6 mais 2, 8 anos que eu danço. E fazer essa junção entre o psicodrama e a experiência da dança, eu acho que é talvez uma perspectiva de pensar qual é o lugar do corpo no psicodrama. E acho que eu venho pensando nisso muito, né? E ver os espetáculos e pensar na força que essas mulheres têm juntas, nas quais eu me incluo, e como que estar juntas dançando permite tantas curas, me fez pensar muito na experiência do Moreno com o teatro e de tudo que eu já estudei, do que eu já vivi também, né, no teatro e no psicodrama, de como que a gente vai percebendo que o corpo tem uma sabedoria, o corpo tem uma aprendizagem, o corpo tem uma potência de cura, que nesse momento histórico em que a gente só fala de cérebro, tudo é cérebro, 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 eu fico pensando na importância da gente fazer uma afirmação do corpo. Moreno, quando ele começou, né, como estudante de medicina, que também tinha uma pegada da arte, que ia para as praças de Viena, fazer trabalhos artísticos, fazer experimentações teatrais o tempo inteiro, e toda a teoria do psicodrama, toda a prática do psicodrama, toda a forma de atuação e de intervenção, acredita nessa potência do corpo, no corpo como sabedoria, no corpo como um lugar de integração e de cura. E acho que em cada espetáculo que a gente viveu na Kinesis nesses anos, assim, a gente foi vendo ali a construção de alguma coisa que era um corpo coletivo, se a gente pensa nas bailarinas todas juntas, como que há uma integração, e acho que se Moreno assistisse, talvez ele fosse falar assim, cria-se ali, né, um co-inconsciente, ou acontece um fenômeno télico, que há uma comunicação não verbal entre os corpos daquelas mulheres e que isso permite transformações muitas vezes inimagináveis antes do movimento acontecer. E acho que isso que o psicodrama tem de interessante, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer quando você começa a dirigir uma cena. A cena ela vai para lugares que a gente não imagina antes, exatamente por quê? Porque tem uma sabedoria coletiva que é ali partilhada, tem os corpos que entram numa interação e numa integração que a gente não necessariamente tem como controlar a priori. E isso demanda, né, de quem está no papel de diretor, e eu acho que toda a formação da gente enquanto psicodramatista é uma formação para que a gente se aprimore nesse papel de diretora, nesse papel de quem vai coordenar um grupo ou coordenar, facilitar uma pessoa num processo ali, né, num psicodrama bipessoal, para suportar essa imprevisibilidade que é o que se dá quando a gente vai se relacionar com uma outra pessoa, estando disponível para essa pessoa e para o que possa acontecer. E acho que a experiência da dança e a experiência de improvisação em dança, que eu venho vivendo na Kinesis nesses 8 anos, e que fica, né, visível nesses espetáculos, é essa possibilidade de uma confiança num processo coletivo, de uma confiança numa sabedoria do corpo, de uma confiança na direção, numa confiança que o que acontecer ali vai estar fora do seu controle prévio, mas vai ter uma intencionalidade muito clara para a criatividade. E acho que isso é moreniano na sua essência, né? Moreno, ele tinha essa aposta na criatividade, e ele tinha essa aposta que, ao colocar as pessoas em grupo com uma direção, com algumas consignas, com algumas orientações que são aí os instrumentos, né, do psicodrama, aquele coletivo tem uma possibilidade de chegar em lugares, chegar em espaços de cura que são imprevisíveis. E suportar essa imprevisibilidade e abrir mão deste controle, ao mesmo tempo sem abrir mão da estrutura que os instrumentos e o contorno que o psicodrama te dá enquanto metodologia, enquanto teoria, eu acho que é uma virada muito interessante, né?
E eu vejo isso no processo da dança, eu vejo essas correlações. Então tem uma estrutura, né? A Renata, que é nossa diretora, quando ela vai fazer as propostas, tem um momento que é em dupla, tem um momento que é no nível baixo, tem um momento que tem os instrumentos da improvisação em dança no método Kinesis que a gente vive, né? Que tem a ver com a velocidade, com os níveis, com a organização do grupo em dupla, trio ou individual. Os próprios jogos de improvisação têm vários elementos que dão esse contorno para o processo criativo. E o psicodrama tem isso, né? Não é uma improvisação, nem é uma cena aleatória ou espontânea no sentido de uma falta de direção, né? Não é à toa que um dos instrumentos do psicodrama é a direção. Tem uma direção, tem um contorno, tem um recorte, tem uma intencionalidade. No entanto, isso não significa embotamento ou controle do que vai acontecer. Porque o que acontece num grupo, o que acontece num corpo, o que acontece num processo criativo está para além do que a gente consegue prever. No entanto, os instrumentos eles podem facilitar ou dificultar. E acho que isso é muito interessante da gente perceber. Sempre o mesmo recomeço, sempre o mesmo, sempre o mesmo recomeço, sempre o mesmo recomeço, sempre o mesmo recomeço. A improvisação, né, em dança, que a gente vive na Kinesis, né, sob a direção da Renata, ela está baseada no Laban e tem um monte de recursos e teorias em cima disso, né? Eu nunca estudei o Laban, eu vivo e a minha relação com a dança é uma relação de aluna, de fruição, né? Não tenho interesse intelectual, vamos dizer assim, mas eu tenho um interesse intelectual no psicodrama. E perceber, né, essas correlações que eu vivo na pele, que eu vivo na prática, que eu vivo na sensação, na corporeidade, é muito interessante. Por isso, né, estou aqui fazendo essa discussão. Assim. Perceber o processo criativo acontecendo, o processo artístico acontecendo na criação dos espetáculos e perceber os momentos de espontaneidade, os momentos em que a espontaneidade vem, né? E aí espontaneidade aqui no conceito moreniano, né? O conceito moreniano de espontaneidade como essa força renovada que te coloca para responder de uma maneira adequada às situações da vida, sejam elas novas ou antigas, mas que é a espontaneidade como essa força que te coloca em contato com você mesmo, né? E sentir isso no processo criativo que a gente produz nos espetáculos é muito intenso. E aqui, nesse mini documentário, o que a gente está fazendo é pegando os vídeos dos espetáculos que já são, né, dentro da perspectiva moreniana, o ato criativo finalizado é uma conserva cultural. Então, os vídeos dos espetáculos, ele é uma conserva cultural. E o que o Moreno diz, né? Que a conserva cultural, ela pode ser o detonador de um novo ato criativo, não precisa de ser uma prisão. Às vezes a gente tem uma visão do conceito de conserva cultural como algo que está conservado, acabado, e sim, algumas conservas entram nesse lugar do conservado, do acabado, mas a conserva ela também pode ter essa potência de ser o detonador de um novo ato criativo, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, essas imagens dos espetáculos, quando a gente assiste e a gente vai percebendo, né, a interação entre as mulheres, o que elas conseguem produzir ali de diálogos, de criatividade, de improvisação que gera um produto artístico-cultural que depois é passível de assistir e de virar outra coisa, isso é muito, muito incrível, né? Agora, para além disso, que eu acho que eu estou discutindo na perspectiva artística, que eu acho que Moreno também, quando ele começou o teatro, né, e na sua fase mais teatral, ele estava totalmente na perspectiva artística, e ele começa a perceber, isso é a história do psicodrama, ele começa a perceber o potencial terapêutico daquele teatro. E aí começa, de fato, a fase terapêutica do Moreno, em que ele vai utilizar a atividade teatral como uma ferramenta e uma estratégia terapêutica. E eu acho que isso é muito interessante quando a gente observa os espetáculos
e como que cada mulher vai encontrando no seu processo, ao dançar, espaços de reinvenção de si e de criação de outras possibilidades, e a gente depois compartilha e cada uma tem espaço para falar disso. Então tem uma potência terapêutica aquele movimento artístico, embora não seja essa intenção inicial e nem necessariamente um espaço psicoterápico, não é terapia, né? E isso é muito evidente, é arte, é movimento, é outra coisa. No entanto, assim como Moreno foi percebendo o potencial terapêutico existente no teatro, e daí o psicodrama, é possível a gente perceber nos espetáculos da Kinese, na integração entre as mulheres, a potência terapêutica e a potência de cura. E isso, pensando no contexto contemporâneo, que é um contexto absolutamente individualista, e um contexto em que as mulheres normalmente são muito oprimidas e têm seus corpos muito sobrecarregados de tarefas, sobrecarregados de cobranças, sobrecarregados de expectativas, sobrecarregados de olhares, sobrecarregados de violências, a junção dessas mulheres permitem isso, né, que a gente fica falando das corpas, né, não são só corpos, assim, são corpas vivas que se dão as mãos e que criam possibilidades de vida, e acho que isso está nos espetáculos também com a integração entre as idades. Tem uma cena que eu adoro, que é a cena no Inventário de Mulheres Possíveis de 2018, quando as meninas, as adolescentes e as crianças vêm e vão entregando as flores para as mulheres adultas, eu vou até chorar, e elas vão ali devolvendo a possibilidade de ser mulher. E acho que essa beleza que acho que ali naquela cena encarna um pouco a espontaneidade, a leveza, a infância, a descoberta, a inovação, que está ali naquelas meninas, vai contagiando, e a gente vai se reinventando enquanto mulher. E acho que isso é uma coisa muito linda de viver. Meu nome pode abandonar o medo e dissolver. É preciso atenção para ouvir reclames mudos. E a cena do silêncio sem testemunha, e a música inventada. O dia entra na luz da janela. Querer enviesado, o peito, o coração, a cabeça, os olhos, era apenas o que eu era. Entre o contorno do corpo e o mundo, nenhuma barreira. Ela segura a passagem do tempo, deseja e espera. As mãos abertas tratavam de salvar o corpo em chamas. Podia tudo, podia nada. Queria palco, não a morte. Se ramifica em outros tantos. A solidez da palavra me livra das outras vertigens. Amor sempre, amor sempre, amor sempre. Ela me pede. Inventário de mulheres possíveis.